essa percepção que algumas pessoas têm do que é cristão, tá? É alguém, eu lembro, no começo da minha caminhada aqui no Buriti, assim que eu comecei a igrejinha aqui, eu lembro de ter atendido uma pessoa que ela vivia exatamente dessa maneira: condenada, não condenada, condenada, não condenada. Eu digo, minha irmã, que negócio é esse? Que evangelho é esse que tu está vivendo? Entendeu? Brinquei com ela, você passa uma semana no inferno e uma semana no céu. Uma semana no inferno e uma semana no inferno, no céu. Que negócio é esse? Quando Paulo diz, querido, inspirado pelo Espírito Santo, que não há nenhuma condenação, ele não está falando sobre a nossa experiência, mas sim sobre a nossa situação, é a nossa posição, é o nosso estado diante de Deus. Ele está falando de uma posição na qual alguém, tendo sido justificado, nunca mais tornará a ficar sob condenação. Queridos, é muito importante que a gente tenha essa consciência, tá? Romanos capítulo 6, todinho, praticamente todinho, ele fala da nossa condição diante de Deus. O que é uma condição diante? É o nosso estado diante de Deus. Deixa eu te dar um exemplo, biblicamente falando isso aqui. Lembra lá de Jesus, lá no Getsemane? Quando ele está prestes a ser preso, que os discípulos estão lá caindo de sono e não conseguem ficar uma hora acordada com o Senhor? Ele dá uma palavra para aqueles irmãos: entenda o que é a experiência e o que é a condição do crente. Ele diz: vigiai, vigiai, porque o espírito está pronto, condição, tá? O espírito está pronto. O que ele está dizendo? Vocês são salvos. Não há possibilidade mais de vocês perderem a salvação. O espírito de vocês está pronto, está. Eu vou já falar disso mais abertamente, tá bom? Mas a carne é fraca. O espírito está pronto, está preparado para a glória, mas vocês ainda habitam no corpo, e porque vocês estão num corpo, vocês podem tropeçar. Condição, experiência. Pense aqui eu vou citar daqui a pouco, mas pense nisso aqui. Eu disse que eu não ia falar, eu só ia ler a recapitulação, mas não tem como, né? Não consigo. Romanos 6. Nossa condição diante de Deus: nós estamos em Cristo, fomos batizados em Cristo, fomos inseridos em Cristo. Por causa disso, nós morremos com Cristo, nós somos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, tá? E Paulo vai dizer mais além, lá em Efésios, capítulo 2, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa condição, é a nossa situação diante de Deus, é a nossa situação diante de Deus. Esse é o nosso estado. O crente, aquele que foi inserido em Jesus Cristo, ele está nessa condição. Agora, o crente nessa condição ainda vive aqui nesse mundo. E como Paulo diz lá muito claramente, o pecado ainda habita o nosso corpo, a nossa carne, tá bom? E por causa disso, nós temos que lutar para viver em santidade. A minha luta é para agradar a Deus, a minha luta é para viver uma vida agradável a Deus, não é para ganhar ou perder salvação. Isso já está resolvido na vida daquele que está em Cristo, daquele que foi inserido em Jesus Cristo. Ele não está lutando mais para ganhar salvação, ele está lutando para agradar a Deus. Eu vou antecipar uma fala minha, querido, que provavelmente eu não vou chegar lá de forma alguma, tá bom? O crente salvo em Cristo, ele não, quando ele peca, ele não está quebrando mais lei. Quando o crente peca, ele peca contra o amor. É diferente, entendeu? Não é como uma pessoa descrente, que o seu pecado é uma quebra de um mandamento, e ele está sob condenação porque está quebrando o mandamento. No nosso caso, não. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E o nosso pecado agora não é mais a quebra de uma lei. O nosso pecado é uma afronta ao amor de Deus.
Ô, irmãos, eu não vou ter como chegar lá nessa parte, porque está lá no finalzinho isso aí, tá? Mas eu vou explorar bastante isso quando a gente chegar lá. É para você entender a dinâmica da vida cristã, querido. Bom, o cristão nunca mais pode ser condenado. Jamais poderá voltar a um estado de condenação. E a pergunta é: e por que nós nos sentimos condenados muitas vezes na nossa caminhada com Deus? Essa é uma pergunta boa, né? E aqui, querido, a gente poderia apontar motivos aqui para isso, mas vamos lá. Vou te dar alguns exemplos do porquê que a gente se sente dessa forma. Primeiro, por uma questão de ignorância quanto ao tema da justificação pela fé, tá? Muitas pessoas não conhecem o tema da justificação pela fé. Vocês sabiam que muitos pastores evitam falar desse tema porque eles acreditam que se ensinar à igreja a respeito da justificação pela fé, as pessoas podem pecar mais ainda. Na verdade, essa era uma acusação feita ao ministério e à pregação de Paulo. Se der tempo, a gente vai passar por isso aqui também, tá bom? Então, pode ser que seja uma ignorância a respeito do tema. Querido, se você não conhece justificação pela fé, você vai ser salvo. Só que você não vai desfrutar dos benefícios dessa justificação porque você não conhece, entendeu? Não dá para eu provar de alguns benefícios se eu não conheço, na verdade. O segundo motivo, talvez seja porque nós também não conheçamos a doutrina da perseverança dos santos. É aquela doutrina que diz que uma vez que eu fui justificado, uma vez que eu fui inserido em Cristo, uma vez que eu fui arrancado do império das trevas e transportado para o reino de Deus, eu não perco mais a salvação. E eu não perco a salvação por causa de mim mesmo, por causa da minha vida de santidade, por causa da minha vida de obediência, de oração, de leitura bíblica. Não, não é por isso. É por causa da obra de Jesus. Eu também penso, querido, que poderia ser por uma interpretação equivocada a respeito desses dois temas, da justificação pela fé, da doutrina da perseverança dos santos, mas, acima de tudo, o principal motivo pelo qual nós nos sentimos muitas vezes tristes, né, deprimidos na vida cristã, seja por uma ação maligna. Um crente abatido, um crente que vive choramingando espiritualmente, que testemunho ele tem, querido? Poder ele tem? Como convencer uma pessoa? Como testemunhar com poder na vida de alguém? Se a minha vida é um testemunho, não tem condição, irmãos, tá? Escute, Romanos 8, 38 e 39. Ainda falando sobre segurança, sobre certeza de salvação, tá? Sobre não estar debaixo de condenação, já que nós estamos em Cristo Jesus. Olha só, porque eu estou... Tudo isso aqui eu me disse a semana passada, tá bom, gente? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo aqui, querido, a mesma coisa que ele disse no versículo 1, tá? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o mesmo que dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo o capítulo 8 de Romanos, do primeiro versículo até o último, trata desse tema da segurança do cristão. Ele começa dizendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus e termina dizendo que nada, absolutamente nada, no céu, na terra, nenhum poder, nenhuma autoridade, nada pode nos separar do amor de Deus. Tá? Ele está finalizando aqui o seu texto, a sua argumentação a respeito da justificação pela fé, da justiça de Deus, querido. É assim que termina essa argumentação de Paulo. É uma das coisas mais tremendas que tem na Bíblia, querido. Bom, a ideia toda é: condenação e separação são uma total impossibilidade para o cristão. Um cair da graça não pode acontecer.
Escute, querido, eu vou te dizer coisas fortes e que talvez você se choque, na verdade, mas a intenção talvez seja essa mesmo, tá bom? É você refletir. E depois, se você quiser, anote todas as referências, porque eu estou só recapitulando, eu não estou dando quase referência nenhuma. Mas já já eu vou entrar no texto e você vai poder anotar as referências, ou você pode depois, ou voltar na mensagem aqui, olhar direitinho, conferir com a Bíblia, tá? Para ver se a gente está fugindo do texto ou da interpretação, tá? O cristão jamais poderá perder-se, jamais poderá vir a estar debaixo de condenação outra vez. De tudo isso, agora eu convido você para dar sequência. E eu começo exatamente com uma pergunta, foi aqui que eu parei a semana passada. Por que o apóstolo diz isso? E baseado no que ele diz essas coisas? Não seria perigoso falar disso? Isso não incitaria as pessoas a pecarem? Esse é o medo de muitos pastores na sua caminhada, entendeu? Medo de pregar essas coisas e incentivar os membros da sua igreja a dizer, bom, já que nada pode me fazer perder a salvação, eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar a vida. Antecipando algumas coisas que eu ainda vou dizer, querido, eu digo a vocês sem sombra de dúvida, um crente que tenha o Espírito Santo habitando dentro de si, jamais pensará dessa maneira. Esse é um pensamento impossível a um crente, irmãos. Bom, já que Cristo me salvou, já que o que Ele fez me dá salvação, e eu não posso mais perder essa salvação, agora eu vou pecar. Irmãos, isso é completamente... É só você ir lá para Romanos 6, querido. Olha só, eu vou ler esse texto várias vezes na pregação, mas deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu pegar Romanos 6 contigo. É exatamente essa acusação que foi feita contra o ministério de Paulo, irmãos. Não sei quantas vezes essa acusação foi feita contra o ministério de Paulo, entendeu? Romanos 6. Deixa eu só olhar se não é o próximo. É o próximo texto que está aqui. Bom, já está aqui na agulha, já, na verdade. Escute, irmãos. Olha que pergunta interessante. Se dissermos aos cristãos que os seus pecados passados, presentes e futuros já foram extintos por Deus, não estaremos dizendo mais ou menos a eles que estão livres para pecar? Essa é uma pergunta muito interessante e que precisa ser resolvida se nós quisermos entender bem essa questão. E o bom disso, querido, é que o próprio Paulo, no livro de Romanos, trata disso de maneira assim exaustiva. Quer ver uma coisa interessante? Olha só, querido, olha só. Romanos 6:1. Olha a pergunta que foi feita no texto. Que diremos, pois? Pecaremos ou permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Essa pergunta, ela é baseada, querido, naquilo que Paulo pregou lá no finalzinho de Romanos 5, tá? Lá no finalzinho de Romanos 5, lá está escrito assim, vou pegar o texto. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha que mensagem perigosa. Bom, Paulo, se o pecado faz a graça aumentar, então nós vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando. O nosso pecado vai trazer glória para Deus, o nosso pecado vai fazer com que a graça de Deus aumente cada vez mais. Por isso a pergunta. Então vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? E sabe a resposta de Paulo, querido? De modo nenhum. Como? Esse é o pensamento de um crente. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Você consegue entender? Esse é um pensamento de um crente. É isso que vem ao nosso coração, porque nós temos o Espírito Santo, porque nós conhecemos a palavra. Cristo me salvou, foi. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino de Deus, foi. Ele me livrou, ele me tirou debaixo do poder da lei, sim. Ele me libertou do poder do pecado, sim. Mas não foi para eu viver no pecado, foi para eu viver em santidade. Foi para eu agradar a Deus com a minha vida. Escute, querido,
Se alguma vez você pensou dessa maneira, a maneira é essa aqui, olha. Vamos lá novamente. Não seria perigoso dizer essas coisas? Isso não incitaria as pessoas a pecarem? Se dissermos aos cristãos que os seus pecados passados, presentes e futuros já foram extintos por Deus, não estaremos dizendo mais ou menos a eles que estão livres para pecar? Então, se de alguma forma você pensou dessa maneira, se algum de vocês pensou isso aqui, querido, isso só significa uma coisa, que a pregação ela está indo na direção certa. Por quê? Porque pensaram mesmo a respeito da pregação de Paulo, acusaram Paulo exatamente disso, entendeu? E o texto que eu li é exatamente esse aqui. Que diremos, pois? Isso aqui é Paulo pregando, escrevendo Romanos 5, 21, 22, imaginando quando essa carta for lida na igreja, alguém quer dizer que nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante ainda? Se onde abundou o pecado, Paulo, superabundou a graça de Deus, então a gente vai permanecer no pecado para que a graça continue aumentando. E a resposta de Paulo é: de modo algum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que já morremos para ele? Percebe, querido? Eu acho que aqui atrás desligou, eu não sei, alguém depois... Ah, tá, o DBX está reiniciando, tá certo. Voltou, né? Olha só, querido, Romanos 3:8, a mesma acusação, a mesma acusação. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? O que é que as pessoas estavam falando a respeito da pregação de Paulo? Olha o final do versículo 8 de Romanos 3. Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. É isso, era essa a acusação que estava pesando sobre o ministério e a pregação de Paulo. Por quê? Porque ele estava pregando a justificação pela fé, dizendo que nós não somos salvos por obedecer lei. Nós não somos salvos porque a gente está se esforçando para obedecer à lei de Deus. Mas nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós somos salvos. Essas duas citações, querido, elas apontam para uma realidade da qual Paulo era acusado. A acusação era que a pregação de Paulo fomentava o pecado, entendeu? A ideia por trás dessa acusação era que Paulo estava ensinando que um cristão poderia viver da maneira que quisesse e ainda assim ser salvo. Paulo desmonta isso com o capítulo 6, irmãos. A pergunta é cortante, querida. A pergunta é, sabe, é corte tramontina, sabe? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? O crente é alguém que já morreu para o pecado. Como ele pode viver no pecado se ele está morto para o pecado? Essa era a acusação que faziam contra ele. Escute o que eu vou te dizer, querido. Para você que prega aqui no púlpito, na célula, se a nossa pregação, tá? Se a nossa mensagem do Evangelho, se a maneira como nós pregamos, se a maneira como nós apresentamos o Evangelho, querido, não leve as pessoas a pensar de maneira parecida com essa, é provável que nós não estejamos pregando o Evangelho fielmente. A verdadeira pregação do Evangelho estará sempre sujeita a ser mal entendida pelas pessoas. Você pega, por exemplo, Charles Swindoll, no seu livro, eu não sei se é maravilhoso, O Despertar da Graça, e ele diz lá: se a tua mensagem do Evangelho não levar as pessoas a pensarem que podem pecar livremente, então você não está pregando o Evangelho fielmente. Filipe Yancey diz a mesma coisa e tantos outros homens de Deus falam isso. A mensagem da graça, querido, a mensagem que diz que a nossa salvação não é por causa de nós, dos nossos esforços, da nossa obediência à lei de Deus, mas é por causa do que Cristo fez por nós, e que a nossa salvação não depende daquilo que eu faço ou deixo de fazer, é algo chocante para algumas pessoas.
Mas é chocante mesmo, querido. As pessoas se escandalizam com isso. Elas acreditam que esse é um tipo de mensagem que favorece o pecado. Repito, por isso, algumas pessoas simplesmente se calam a respeito da graça, por medo. Eu não vou pregar um evangelho que facilite a vida do irmão, que dê a ele a ideia de que ele pode fazer e viver de qualquer forma e vai estar tudo bem com ele. Irmãos, esse é um entendimento completamente equivocado das Escrituras, querido. Completamente equivocado. Se nós observarmos bem, querido, a principal acusação contra a mensagem pregada por Paulo dizia respeito à graça e à lei. Era um entendimento equivocado a respeito da graça e a respeito da lei. Paulo sintetiza essas duas coisas aqui em Romanos 5, 20 e 21. Ele diz, olha, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Observe, a lei veio para que a ofensa abundasse. Percebe? As pessoas não entendiam isso. As pessoas achavam que poderiam ser salvas pela obediência à lei. E Paulo vai dizer, não, a obediência à lei não traz salvação. A lei não foi dada para alguém ser salvo por ela. É só você pegar Romanos capítulo 7, querido, que nós estudamos aqui recentemente, tá bom? E você vai se dar conta exatamente disso. Romanos 7 trata dessa questão muito claramente. É o homem que conhece a lei, que sabe que a lei é boa, sabe que a lei é lei de Deus, sabe o que ela exige dele, mas ele não consegue viver à altura da lei. Portanto, ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Esse é um homem vivendo debaixo da lei. A lei não pode trazer salvação, querido. Portanto, eu posso dizer a vocês que os capítulos 6 e 7 aqui, eles são uma resposta aos questionamentos sobre a possibilidade dessa mensagem levar as pessoas a acreditarem que podem pecar livremente, já que uma vez que nós estamos em Cristo, nós não perdemos mais a salvação. Se isso realmente for verdadeiro, querido, né, seria interessante a gente pensar sobre isso. Veja, Paulo, no seu ministério, ele foi acusado e muitas vezes levaram essa acusação de Paulo. Alguns diziam até que Paulo facilitava o evangelho com a intenção de agregar seguidores, pensando financeiramente, entendeu? Então ele está tirando o peso do evangelho, tornando o evangelho uma mensagem light, para que as pessoas se acheguem ao seu ministério e com isso traga recursos. Essa era uma das acusações que se fazia a Paulo. Mas quando você estuda Romanos, irmãos, Romanos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você percebe que não há acusação mais imprópria para o ministério de Paulo. Irmãos, se você olhar para os versículos, capítulo 6 e 7 como uma resposta à principal acusação contra a pregação de Paulo, seria interessante, né, perguntar se o texto que nós estamos lendo não seria uma espécie de resumo dos dois capítulos. Olha só como é que seria isso. Olha, eu estou conjecturando, tá bom aqui, tá? Isso não é essencial para a mensagem, é só uma conjectura. Portanto, não há nenhuma condenação. Eu me pergunto, seria esse texto uma resposta ao homem de Romanos 7? Que está debaixo da lei, tentando alcançar a salvação através da obediência da lei, mas ele não consegue. E ele termina num grito desesperado, dizendo, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Não há nenhuma condenação. Para quem não há condenação? E a resposta é, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O capítulo 6, todinho, principalmente os 10 primeiros versículos do capítulo 6, é exatamente a explicação do que é estar em Cristo Jesus. Então eu realmente me pergunto, irmãos, tá? Se esses capítulos não são uma espécie de resumo aqui que Paulo está fazendo desses dois capítulos. Mas isso é conjecturação, tá bom? Isso não tem a ver com as nossas, com aquilo que a gente vem ministrando aqui. É apenas conjectura.
Agora eu faço uma pergunta a vocês. Ela é retórica, você não precisa responder para mim, mas seria muito interessante se você pudesse dar uma resposta para si mesmo. Tá? A pergunta é: o que é um cristão, irmãos? Você saberia dizer? Ah, pastor, eu sou crente, tá, mas o que é ser crente? O que é ser um cristão? Gente, se eu descesse aqui agora, estou lembrando do pessoal da mídia, né? Se eu descesse aqui agora com o microfone na mão e perguntando para cada um de vocês, vocês se surpreenderiam com as respostas que sairiam. O que é um cristão? O cristão, dirá alguém, é o homem que se decidiu por Cristo. É o homem que decidiu seguir a vida cristã. Decidiu unir-se a uma igreja. Ele creu no Senhor Jesus Cristo e assim os seus pecados estão perdoados. Essa seria uma boa resposta interessante. Vistas corretamente, elas são boas e verdadeiras. Mas, porém, querido, ela não constitui uma verdadeira definição do que é um cristão. Gente, é a coisa mais básica que alguém possa imaginar. No entanto, poucas pessoas conseguiriam definir corretamente o que é ser um cristão. Escute bem o que eu vou te dizer, querido. Talvez esse seja um dos maiores enganos que nós temos na igreja. Ah, você é crente porque eu congrego lá na Batista. Ah, é crente, porque eu congrego lá na Assembleia de Deus. Ah, eu congrego lá na Cristã Evangélica, ou seja, na Nova Aliança. O cristão era alguém que ia para a igreja A, mas em determinado momento da sua vida ele mudou para a igreja B. É isso. Para muita gente, isso é ser cristão. Ah, significa que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Essa resposta ela está correta e, ao mesmo tempo, ela é falsa, irmão. Porque eu aceitei a Cristo como meu Salvador hoje, mas amanhã talvez eu não queira mais Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Então, o que é ser um cristão, irmãos? Essencialmente, diz Paulo, o cristão é alguém que está em Cristo. Ser cristão, querido, significa estar em Cristo, significa ser inserido em Jesus Cristo. Isso aqui nos leva a uma outra expressão do nosso texto, tá? Vamos abrir aqui o texto novamente, Romanos 8:1. Deixa eu pegar o texto. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Em Cristo. Não é para alguém que frequenta a igreja. Não é para alguém que levantou a mão num culto qualquer e disse, eu quero me converter. É para quem está em Cristo. É para quem foi inserido em Cristo. É para quem foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino de Deus. Novamente, irmãos, eu acredito que a discussão jamais deveria ser se um crente perde ou não perde salvação. Eu acho essa argumentação completamente ilógica. Ilógica. Biblicamente, ela é ilógica, sem fundamento. A discussão seria: você está em Cristo ou você é apenas uma pessoa religiosa? Essa é a questão. Porque Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo, ele está seguro. Aquele que está em Cristo, para essa pessoa, não há condenação, nenhuma condenação, absolutamente nenhuma. Para quem está em Cristo, Paulo diz, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, absolutamente nada. Ele vai citando, nem presente, nem passado, nem demônios, nada, não há nada. O diabo não pode fazer isso, os demônios não podem fazer isso, as circunstâncias não podem fazer isso, o presente não pode fazer, o passado não pode. Não há poder no céu e na terra que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo. Em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, eles estão selados para a eternidade. Agora, escute bem, querido, isso não é novo. Paulo não está aqui trazendo uma novidade. Ele está concluindo a sua argumentação a respeito da justificação pela fé. Então, ele já disse isso lá atrás. Romanos 5, versículo 10. Olha só, porque se nós
quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora, deixa eu chamar sua atenção aqui. Essa tradução, pela sua vida, ela não é correta. Ou, na verdade, ela não é a mais apropriada. Quando você pega o texto, existe uma tradução bíblica que é uma tradução literal do texto bíblico. É tão literal que olha como é que ela está escrita. Só a parte final. Seremos salvos dentro de a vida dele. Aí, entre parênteses, aqui, o ele aqui, o dele aqui é o Cristo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, né? Nós somos salvos dentro de Cristo. Nós somos salvos em Cristo. É o sentido mais correto dessa tradução. É em Cristo que nós somos salvos, querido. É em Cristo que nós somos inseridos. É em Cristo que não há condenação para nós. É em Cristo que nada pode nos separar. É em Cristo. É aqueles que foram inseridos. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13, se eu não me engano, né? O Espírito nos inseriu em Cristo. A expressão inserir, querido, significa mergulhar, na verdade, tá? Submergir. É essa a ideia do texto. Nós somos imergidos em Cristo Jesus. Paulo diz isso em Romanos 10. Aí os versículos de 12 até o 19, de Romanos 5, de 12 até o 19, são uma explicação dessa afirmação de Paulo, de que nós somos salvos em Cristo. A ideia é apenas uma geral aqui desse texto, tá bom? Eu não vou ler o texto todo, mas a ideia é, como estávamos em Adão, agora estamos em Cristo. Estávamos naquele primeiro homem, que é Adão, e o pecado de Adão levou a certas consequências na nossa vida. Assim, agora nós estamos no segundo homem, que é Cristo, e a sua morte e a sua vida também levam a certas consequências em nós. Irmãos, isso é muito interessante. A vontade que tem é pegar o texto e ler todinho, porque seria uma explicação muito clara do que eu estou colocando aqui para você, mas leia o texto depois, tá? Depois, tá? Falando de estar em Cristo, nós lemos o estar em Cristo em Romanos 8:1, depois eu mostrei para vocês em Romanos 5, tá? 5:10. Agora no versículo 6 de Romanos, capítulo 6 de Romanos, tá? Paulo aqui, ele respondendo aqui a pergunta feita aqui, tá? No finalzinho do capítulo 5, ele elabora minuciosamente, querido, o significado da frase em Cristo. Essa é a mensagem que aparece nos 10 primeiros versículos de Romanos 6. Vamos dar uma olhadinha, irmãos? Olha só, querido, é muito interessante que a gente olhe essas coisas, porque, veja, que diremos? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Aí ele responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que já morremos para o pecado? Agora observe, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ah, queridos, esse é um assunto muito rico. Eu indico a vocês, querido, esses 10 primeiros versículos de Romanos 6, eles estão numa playlist minha de Romanos 6 no meu YouTube. Se você quiser dar uma olhada lá, irmãos, gasta um tempinho, coloca no celular, enquanto você está lavando a casa, trabalhando, dirigindo, sei lá, põe lá para ouvir apenas o áudio, querido, porque eu vou explanar isso aqui minuciosamente, querido. São mais ou menos, tem lá, eu cheguei no versículo 11 de Romanos 6, lá nas mensagens editadas, e já tem, se eu não me engano, 17 mensagens de 1 hora. Dá para você passar um bom tempo mergulhado em Romanos 6 e você entender o que Paulo está colocando aqui a respeito do estar em Cristo Jesus, tá bom? Depois Paulo fala do estar em Cristo em Romanos 7:4, irmãos. Olha só, a minha abordagem aqui é a respeito, os que
aqueles para quem não há condenação são aqueles que estão em Cristo, tá bom? Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nessa passagem aqui, querido, Paulo fala da nossa união com Cristo em termos dos laços matrimoniais e da união conjugal. Ele está usando uma metáfora para falar dessa união mística com o Senhor Jesus Cristo. Agora, avançando um pouquinho mais, 1 Coríntios 1,30, novamente, olha só. Mas vocês são deles em Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Vocês são de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Observe uma coisa, irmãos. Por que muitas pessoas vêm aqui à frente, levantam a mão, aceitam a Cristo, e a vida deles não muda? Já observou isso? Quantas e quantas pessoas a gente conhece que aceita Jesus Cristo, que faz uma confissão, que vem aqui, nós oramos, apresentamos à igreja, apresentamos diante do Senhor, a pessoa assume o compromisso de andar com Deus, mas a vida dele não muda. A vida dele permanece a mesma coisa. E a única resposta, querido, é que ele aceitou a Cristo de uma forma equivocada. Sei que eu posso colocar dessa forma. Ele não entendeu o Evangelho. Irmãos, escute bem o que eu vou te dizer. Olha, escute isso. A Bíblia diz que o primeiro passo para a salvação é arrependimento. Arrependimento. Uma pessoa, para que ela realmente passe por uma experiência de salvação, ela precisa compreender a sua situação diante de Deus. Ela precisa entender qual é o estado dela diante de Deus. Queridos, isso é tão interessante. Olha só, Romanos é aquilo que é chamado pelos estudiosos de a teologia sistemática a respeito da salvação na Bíblia, tá? A soteriologia. Paulo começa Romanos, quando ele faz lá, ele escreve a igreja, cumprimenta os irmãos, faz aquela coisa que é comum nas cartas de Paulo, e aí ele começa a tratar o assunto. Romanos 1, 16 e 17, Paulo começa a tratar do assunto. Ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois dos gentios. Aí ele vai dizer que o justo viverá pela fé e tal. Ele apresenta ali a justiça de Deus. O método de salvação de Deus é chamado de justiça de Deus. A gente chama isso de justificação pela fé, tá bom? Então ele apresenta o método de salvação. Bom, ele vai falar disso. A carta vai falar disso. Só que antes de Paulo falar da justiça de Deus, Paulo faz uma pausa, versículo 19, e ele vai dizer que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, se você pudesse entender o que Paulo está fazendo aqui, ele vai falar a respeito de justiça de Deus, da salvação pela fé em Jesus Cristo. Mas antes de falar disso, antes de apresentar as boas novas, dizendo o que Cristo fez por nós na cruz, ele vai mostrar ao homem por que ele precisa das boas novas. Por que esse homem precisa da justiça de Deus? E por quê? Paulo vai dizer, é porque a humanidade está debaixo da ira de Deus. Esse é o estado da humanidade, tá? Esse é o homem que está em Adão. Todo homem que está em Adão está debaixo da ira de Deus. É a situação do homem, querido. Criança, quando nasce, um bebezinho, deu um branco aqui, Júnior, agora. O Alejandro, fofinho, lindinho, mas debaixo da ira de Deus. É a situação dele. Não é porque os pais são crentes que o Alejandro é crente. Não, querido, não existe isso. Todo homem que nasce nesse mundo, ele nasce debaixo da ira de Deus. Ele nasce
em Adão. Romanos 5, do 12 até o 19. Pode ler lá, queridos. Não tem outra, entendeu? É a mensagem. Essa é a situação do homem. Então ele fala dos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Todo aquele que não é nascido em Israel é gentio. Então ele está dizendo, os gentios estão debaixo da ira de Deus. E aí ele descreve a condição desses gentios debaixo da ira de Deus. Capítulo 2 de Romanos, ele vai falar dos judeus. Os judeus, ele vai dizer, os judeus também estão debaixo da ira de Deus. E aí ele descreve a condição dos judeus debaixo da ira de Deus, irmãos. Naquilo que os judeus confiavam, na verdade, aquilo que eles achavam que era obras, que lhes daria salvação, Paulo vai dizer, vocês estão, desculpe a expressão, irmão, vocês estão lascados. Ele vai dizer, não é porque vocês conhecem a lei que vocês são salvos. Não é porque vocês são circuncidados que vocês são salvos. Essas coisas não salvam. Elas simbolizam aquilo que nos traz salvação, mas elas por si só não salvam. É a mesma coisa de dizer a vocês, irmãos, olha, batizar é necessário, batizar é um mandamento de Cristo para a sua igreja, mas o batismo não te salva. Cear é necessário, cear é um mandamento de Jesus para quem é filho, mas o simples fato de você vir à mesa do Senhor e comer do pão e beber do vinho, não te traz salvação. Por quê? Porque o salvo é aquele que está em Cristo, irmãos. Em Cristo. Em Cristo significa que nós estamos unidos a Jesus, como nós estávamos unidos a Adão, irmãos. Essa é a mensagem de Paulo. Estar em Cristo significa que eu estou unido com Cristo da mesma forma que eu estava unido com Adão antes de conhecer Cristo. É a nossa situação, é a nossa posição, é a nossa condição diante de Deus. Não tem a ver com obras, não tem a ver com fazer ou deixar de fazer, com ir para a igreja ou não ir para a igreja, com ser dizimista ou não ser dizimista, não tem a ver com essas coisas, é a nossa condição diante de Deus. Ou eu estou inserido em Cristo, ou eu estou inserido em Adão. A humanidade pode ser dividida dessa maneira, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Adão. Não há meio termo, irmãos. Bom, nós encontramos no Novo Testamento algumas ilustrações que nos ajudam a compreender melhor o significado dessa expressão, tá? E eu vou correr aqui por causa do tempo, irmãos, eu não acredito. Acabou o tempo. Muito rapidamente. João 15, versículo 5. É uma metáfora que nos ajuda a entender o que é estar em Cristo. Olha só, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, sabe? Nada. Cristo é a videira, nós somos os ramos que foram inseridos na videira, querido. E da videira nós recebemos a seiva que nos fará produzir frutos, tá? É a mesma ideia, irmãos, é a mesma metáfora, a mesma mentalidade, é o mesmo conceito. Nós fomos inseridos em Cristo. A outra imagem é mais perfeita ainda. Olha só. Romanos, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aqui nós somos o corpo, tá? A igreja é o corpo de Cristo. E quem é o cabeça desse corpo? É Jesus. Olha esse texto, Efésios 4:15. Olha, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí ele segue o texto dizendo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Duas metáforas, querido. A videira e os ramos, a cabeça e o corpo. São duas formas de ilustrar o conceito de estar em Cristo. Há uma união íntima, orgânica, mística entre Cristo e o seu povo. Nós estamos conectados, irmãos. Nós estamos conectados com o Senhor.
da mesma maneira que um galho está conectado à videira. Nós estamos conectados com Cristo da mesma maneira que os membros do nosso corpo estão conectados com a cabeça. Há uma ligação mística que nos conecta. A outra ideia lá, querido, é do casal. Paulo também usa essa imagem do casal, entendeu? O casal é aquele que, o homem que se une à mulher se torna uma só carne com ela. Com ela existe uma conexão íntima entre marido e esposa, e essa mesma ideia é transmitida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses que estão em Cristo, eles foram libertados completamente, totalmente do império das trevas e transportados para o reino de Deus. É por isso que Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. É por isso que ele diz, querido, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós somos um com Cristo, nós estamos ligados misticamente, não há uma explicação cabível aqui, nós estamos conectados misticamente a Cristo. Repito, querido, essa é a nossa condição, não é uma experiência, não é uma experiência subjetiva. Ah, mas eu não me sinto assim, pastor. Ah, mas eu não. Não, querido, essa é a sua. Deus está dizendo qual é a condição daqueles que estão em Cristo. Eles estão fora de toda e qualquer condenação. Eles estão numa situação, querido, em que aguarda apenas o momento de nós partirmos para a glória. Novamente, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito retrata a nossa condição diante de Deus. Ela não pode ser mudada, eu não sei como é que eu digo isso da forma. Ela não pode ser, ela é imutável. Tá, aí, achei a expressão correta. A nossa condição diante de Deus é imutável, não há nada, não há poderes, não há circunstância, não há pessoas, não há nada que possa mudar a nossa condição diante de Deus. Entretanto, nós ainda estamos num mundo caído, cercado de pessoas caídas. Nós próprios, ainda que em Cristo, estamos sujeitos, tá, ao pecado. Paulo diz em Romanos 6 que o pecado habita o nosso corpo, portanto, estamos sujeitos a pecar. E essa luta que é travada por nós, ela só se encerra quando nós partimos para a glória. Enquanto estivermos aqui, querido, haverá luta, haverá guerra, haverá uma batalha entre espírito e carne que não dá trégua. Essa é a nossa condição. O que cabe a nós, novamente, é a palavra de Jesus: vigiai e orai. É o que cabe a nós. Sabendo que no final nós já somos vencedores. Não há problema quanto a isso, tá bom? A questão é permanecer vitorioso enquanto estivermos aqui. É por isso que nós estamos buscando ao Senhor, querido. Como igreja, né, com alguns irmãos aqui na madrugada, aqui na segunda, na quarta, na sexta, há um grupo de irmãos aqui. Hoje, surpreendentemente, uma quantidade até assim, me choquei com a quantidade de pessoas buscando ao Senhor. E vamos continuar buscando ao Senhor com consagrações, com tempo na presença do Senhor, porque nós queremos viver um cristianismo vitorioso, irmãos, e não viver um cristianismo capenga, onde a gente dá, em vez de dar um testemunho, dá um testemunho, entendeu? Em vez de ser alguém contagiante, nós somos aquelas pessoas que alguém olhando para nós vai dizer assim: mas ser crente é isso aí, eu não quero ser esse negócio não. Tá? Que Deus nos guarde, querido, de ser pedra de tropeço na vida de alguém, e que Ele nos conceda o poder do Espírito Santo para que nós sejamos testemunhas poderosas do poder de Deus em nós. Ah, queridos, a igreja precisa urgentemente dessas testemunhas, irmãos, dessas pessoas que glorificam a Deus com as suas vidas, que são atraentes aos outros, entendeu? Pela vida que vive, pela fé que tem, pelo testemunho que dá. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos dê a graça de sermos esses luzeiros no mundo, como diz Paulo lá em Filipenses, tá?
luzes que brilham em meio às trevas, referências aonde quer que estejam, no nome de Jesus, querido. Vamos nos colocar de pé. Semana que vem a gente continua, tá bom, irmãos? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Senhor, nós damos graça pela Tua palavra, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estudá-la, de aprender, Senhor, meu Deus, de crescer com ela, Senhor, meu Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, gere no nosso coração um desejo profundo, Pai, por conhecer a Tua palavra, por nos alimentarmos com a Tua palavra, Senhor, e que dela nós recebamos a força e o poder necessário, Senhor, para andar em Tua presença continuamente, dando um testemunho, Senhor, meu Deus, que atraia vidas para Ti. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti e te agradecemos no nome de Jesus.